Como é bom, como é bom estarmos juntos e como é bom meditar na doutrina cristã. A doutrina cristã que está magnificamente exposta na carta que mudou o mundo, a carta de São Paulo à Igreja de Roma. E o capítulo 8 é o capítulo que traz o ministério do Espírito Santo. Irmãos, antes de a gente começar essa mensagem, eu vou dizer uma coisa muito importante. Nós não temos ainda ideia, e acho que enquanto vivermos aqui nesse mundo, não teremos a ideia exata do que significou a obra da cruz. O que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário, irmão. A gente não tem ideia do poder de Deus naquele momento, irmão. Sabe por quê? Porque nós não temos ideia do que é o pecado, esse poder espiritual destruidor que entrou na humanidade, que deformou o ser humano, que tirou a imagem de Deus que estava nele, né? A gente pensa que o pecado é pedofilia, é assassinato, é guerra, é corrupção. Isso são consequências do pecado. O pecado é um poder extremamente destruidor que obrigou o próprio Deus a encarnar no ser humano e ir para a cruz do Calvário para anular o efeito desse poder sobre nós. Então, Romanos vai explicando isso de uma maneira tão bela, irmãos. Nós estamos aí na nossa mensagem número 56 e nós vamos falar sobre a verdade, sobre a nossa justificação. Algumas verdades pelo fato de nós sermos justificados. Antes de a gente entrar em Romanos, eu trago à memória um capítulo que eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa. É o capítulo 3 do profeta Zacarias. Aquele momento que o povo de Israel sai do exílio, né? Vem em 3 levas para ocupar Jerusalém, com Zorobabel, com Esdra e com Neemias. E nesse momento o profeta Ageu vem junto com a primeira leva e vem junto com o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel para reconstruir o templo. E ele tem uma visão fantástica nesse capítulo 3. Ele tem uma visão de um tribunal, né? Onde Deus Pai é o juiz supremo, o sumo sacerdote é o representante do povo de Deus, que é Josué, que está com roupas sujas, vestes sujas, né? Que simboliza o pecado. O anjo do Senhor, que quando aparece essa expressão no Antigo Testamento, entendemos que é o próprio Cristo antes da sua encarnação, é o advogado de defesa, e o acusador, o promotor que acusa, é o próprio Satanás. São poucas passagens no Antigo Testamento que Satanás aparece de forma tão explícita, né? Tem no livro de Jó, tem nessa. É somente no Novo Testamento, quando Cristo chega, que todos os demônios que estão ali, as forças espirituais da maldade, se tornam manifestas e explícitas. É como se Cristo tirasse o véu que eles usam para se esconder e atuar sobre a humanidade. Pois bem, esse julgamento é tão fantástico que o anjo do Senhor, Satanás apresenta a acusação, né, sobre Josué com suas vestes sujas, simbolizando o pecado, e o anjo do Senhor manda trocar as vestes dele por umas vestes limpas e puras, coloca um turbante ou a mitra sacerdotal na sua cabeça, que simboliza autoridade sobre as forças espirituais da maldade. E Deus faz uma declaração fantástica. Ele diz que enviará o renovo. Renovo, quer dizer, algo novo pela segunda vez. Já que da primeira vez Adão veio e fez uma aliança com o diabo e se tornou escravo de Satanás. Então Deus vai enviar um novo filho do homem, o renovo, e fala uma coisa fantástica, diz que o pecado da humanidade será retirado num único dia. Já dizendo de forma explícita que isso aconteceu na cruz do Calvário. Olha que coisa fantástica disso. Então esse tribunal que mostra
essa, digamos assim, esse perdão, essa justificação do sumo sacerdote, que coloca as vestes limpas, simboliza o que Cristo fez por nós, irmãos. Cristo despojou os principados e potestades. Cristo é Deus. Isso a gente aprende com a doutrina cristã. A doutrina cristã é a nossa salvaguarda. A doutrina cristã nos permite que a gente construa a nossa casa sobre a rocha e enfrente as dificuldades da vida que vêm sobre nós. E não caímos, continuamos resistindo àquilo que Cristo falou. A doutrina cristã diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, nosso espírito está assentado nas regiões celestiais com Cristo. A doutrina cristã mostra tudo isso para a gente. Quem é Jesus? O próprio Deus que se fez carne. Então, esse Josué que representa o povo de Deus com vestes sujas, mostra o que o pecado fez com a humanidade. E Satanás se alimenta, as forças espirituais da maldade se alimentam do pecado humano. Então, aquele turbante de autoridade que é colocado sobre o profeta, sobre o sumo sacerdote Josué, esse turbante vem para nós por meio do conhecimento da palavra de Deus. Não existe autoridade sem conhecimento. Você só é autoridade sobre um determinado assunto se você conhecer o assunto. A mesma coisa, você só terá autoridade espiritual se você conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 4, verso 6, Deus fala: o meu povo está sendo aniquilado, o meu povo está sendo destruído porque não tem conhecimento da palavra. E ele diz no verso 7, porque os sacerdotes que deveriam pregar a palavra se tornaram corruptos, se corromperam pelo poder político. Isso é uma coisa que está muito presente nos dias de hoje, irmãos. Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Faz separação entre alma e espírito. Quando você pratica a palavra, você se torna perigoso para o reino das trevas. Desde que você continue levantando o escudo da fé, e a fé só vem pelo ouvir da palavra de Deus. As nossas armas nesse mundo não são carnais, não é um fuzil, não é armas que foram ungidas por pastores, se é que pode chamar isso de pastor, né, que faz essa coisa. Não, as nossas armas são espirituais. Sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Tomo toda a armadura de Deus para poder ficar firme nos dias maus. A armadura de Deus é algo que Deus nos dá. E nos dá, e juntamente com o poder da oração, não tem força das trevas que possa nos derrotar, irmãos. Tudo que nós precisamos nessa vida vem por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é a videira verdadeira, sem Ele nada podemos fazer. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões espirituais. Efésios 1 diz isso. E Ele nos deu o poder, a autoridade contra as forças das trevas. Eu, sem esse poder, eu sou destruído por qualquer tipo de demônio, irmãos. Não tem como competir com um demônio. Então, eu preciso ter essa palavra ativa dentro de mim. E prosseguir, e nunca desistir. Posso cair várias vezes, posso fracassar várias vezes. O justo cai 7 vezes e se levanta, irmãos. O diabo, ele trabalha com medo e trabalha com doutrinas falsas para roubar a nossa herança, para matar a nossa fé. Estamos num mundo tenebroso, como diz Efésios. Tá? Mas estamos aqui nesse mundo, Deus ainda não nos levou, porque nós temos um tempo aqui que o Espírito Santo está trabalhando na gente para nos cada vez mais fazer que a imagem de Jesus Cristo, a gente se torne nessa imagem. A gente se pareça cada vez mais com Jesus, para se cumprir aquela palavra. Ele se tornou primogênito de muitos irmãos. É uma nova raça que está sendo formada. E esse poder do Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente. Ele faz uma metanoia, né? Palavra grega que significa transformação e que foi traduzida no Novo Testamento pela palavra arrependimento. Mas é, antes de tudo, uma transformação da mente que muda o nosso pensar, que muda a maneira que a gente encara o mundo. À luz disso, a introdução, vamos à mensagem de hoje, que tem todo um paralelo com esse tribunal que o profeta Zacarias vê, né?
e que tem tudo a ver sobre a nossa justificação, verdades sobre a nossa justificação. Então eu convido você a abrir Romanos 8, nós vamos ler a partir do verso 31, que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Reparem que tudo aqui são termos jurídicos. Termos jurídicos. Justificação, sendo justificado. Então, é um paralelo muito fantástico com esse capítulo 3 de Zacarias. Satanás apresenta a acusação diante de Deus, né? E aí vem a primeira verdade. O juiz olha para mim e fala: o Wagner está justificado. Aí Satanás, mas ele pecou ontem. Olha o pecado que ele fez. Deus fala, olha para mim e fala: não vejo pecado nele, eu só vejo o sangue do meu filho e vejo a presença do meu espírito. Então o que vai acontecer? O sangue purifica ele de todo pecado. A presença do espírito fecha a fábrica de pecado. Se ele pecar, ele se arrepende, ele pede perdão e recebe o perdão. Não há condenação sobre ele. Olha que coisa fantástica. Deus me perdoou por causa daquele dia fantástico que Jesus derramou o seu sangue. Perdoou a mim e perdoou a você. Não cabe culpa, irmãos. Coisas que fizemos no passado que a gente pode se arrepender, até se envergonhar, não se aplicam mais. Deixe isso, faça uma fogueira aos pés da cruz. Isso é uma atitude mental, irmãos. E vem a segunda verdade. Diante da acusação satânica na nossa mente, que ela vem por meio de culpa, né? Efésios declara que somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Toma a armadura de Deus para ficar firme contra as astutas do diabo e poder ficar firme no dia mal. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, irmãos. A nossa luta é contra as forças diabólicas da maldade que controlam esse mundo. Então, reparem, por isso que a Bíblia fala 366 vezes: não temas, porque é o medo que faz o Satanás usa para nos paralisar. Tá? Então, tudo isso está mostrando para a gente, irmãos, tá? Tudo isso está mostrando para a gente, o diabo está mostrando, tenta paralisar a gente com essas atitudes. Por quê? Porque Cristo veio exatamente para isso, para destruir as obras do diabo. O diabo quer que você pense que ele não existe, que é uma superstição, que é um fanatismo, que é uma ignorância, né, medieval. Se você pensar dessa forma, você está indo contra o Evangelho. Que a primeira coisa que Jesus fez foi manifestar as obras do diabo. Na primeira pregação do Evangelho que ele faz na sinagoga de Cafarnaum, uma pessoa, um judeu, que é do povo de Deus, manifestou um demônio naquela sinagoga, e o demônio grita: que vieste aqui fazer antes do tempo? Vieste nos atormentar? Falando para Jesus, Jesus fala: saia dele. E quando o demônio sai do corpo daquele homem, as pessoas na sinagoga ficam impactadas. Que isso, uma nova doutrina que dá ordem aos espíritos malignos e eles obedecem? Nada disso existia até o momento de Jesus. Quando Jesus manda os discípulos de dois em dois, indo de cidade, curar doentes, ressuscitar mortos e libertar as pessoas dos espíritos malignos, quando esses 70 voltam, eles voltam com tanta alegria e diziam: os espíritos malignos são submetidos a nós. E Jesus fala uma frase: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porque até aquele momento ele domina o mundo. Quando Jesus chega, ele vem para destruir as obras do diabo. Cada vez mais gente é resgatada do império das trevas e transportada para o reino de seu amor. Satanás vai perdendo poder nesse mundo. E perde definitivamente na cruz do Calvário. Quando, lá no livro do Apocalipse, o próprio Cristo declara que tomou as chaves do inferno da mão dele. E da morte, o poder da morte.
1 João diz que os nascidos de Deus recebem poder para vencer esse mundo maligno. Um mundo que caminha para o caos, irmãos. Um mundo onde a concentração de renda é cada vez maior. Um mundo onde o sistema bancário e financeiro está extremamente ligado, visceralmente ligado com a política. Os políticos não são mais do que lobistas desse poder econômico. Fazem leis não para o povo, mas fazem leis para atender interesses econômicos. O povo fica completamente desamparado com a política. E isso mostra quão diabólico é um pastor ou uma igreja se envolver com política, irmãos. Ir para a rua para defender político, isso é uma coisa extremamente diabólica. Totalmente anti-evangelho. Então, quando você recebe esse poder, você pode repreender Satanás, porque o poder do sangue de Jesus está sobre você. Eu e você não temos a menor condição de enfrentar o diabo. Menor condição. Ele nos destruiria em segundos. Mas o sangue de Jesus está sobre nós. Essa é uma verdade. E a terceira verdade, irmãos. A fé é o poder de Deus. É o poder. Por isso que Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. A palavra impossível não existe no vocabulário da fé, irmãos. O impossível está no mundo físico. O impossível está no mundo da ciência. O impossível está no mundo dos sentidos físicos, no mundo material. O anjo Gabriel fala para Maria, sua prima Isabel está grávida, aquela que disseram que não tinha mais condições de ter neném nenhum, já era velhinha, mas para Deus não existe o impossível. Deus diz para Abraão, Sara, com 90 anos, no ano que vem estará grávida, porque para mim não existe nada impossível. Então, graças a esse poder fantástico da fé, a fé em Cristo, o impossível do homem vira possível na minha vida. Porque a fé trabalha no mundo espiritual. As pessoas querem enxergar com o olho nu. É o médico que diz, olha, os exames estão dizendo que isso aqui vai acontecer com você, etc. Eu não estou aqui para condenar a medicina. A medicina é um dom de Deus. Mas, muitas vezes, pessoas são curadas de forma milagrosa, por meio da fé. O que eu preciso é me firmar na palavra. Porque ao firmar na palavra, eu estou trabalhando na minha mente para superar qualquer coisa que é impossível. Não importa o tamanho do problema, irmãos. Não importa. O impossível é natural para Deus. Tá? Então, às vezes, você está passando por situações de desânimo, de tristeza, você desfalece. Aí você desanima, aí você tem que tomar muito cuidado, senão você se torna uma presa fácil para o diabo. A missão dele é roubar, matar e destruir. Tá? Então, antes da morte e ressurreição de Cristo, ele reinava. Paulo fala em Efésios capítulo 2. Toda a humanidade era escrava do príncipe da potestade do ar. Ele tinha um poder da morte, porque Adão passou esse poder para ele. Tanto é que quando ele chega no monte da tentação, quando ele chega diante de Jesus, ele fala, ele mostra os reinos do mundo todo, a glória dos reinos do mundo, e fala, isso é meu, isso me pertence, porque Adão me deu. Então, se você me adorar, eu te dou. E o que Jesus responde? Cita a palavra em Deuteronômio. Sai, Satanás. Somente a Deus prestarás culto. É sempre a palavra. Sobrenatural. Poderosa, que transforma as vidas, irmãos. Agora, reparem. Adão entregou esse mundo ao diabo. Fez uma aliança com Satanás. Involuntário ou involuntariamente, mas fez. E Deus respeita as alianças. Deus respeita. A gente vê isso em várias passagens. Quando Josué entra com os exércitos de Israel para tomar a terra prometida e vai vencendo cidade por cidade, povo por povo, os gibeonitas que moravam em Jerusalém, junto com os jebuseus, os gibeonitas eles vão a Josué com roupas rasgadas, com corpo lanhado, dizendo que queriam se juntar ao povo de Israel, mas os cananeus os atacaram, que Josué não os matasse, que eles seriam escravos dele. Josué faz uma aliança. Fica com pena dos gibeonitas e faz uma aliança. Depois que ele entra e toma a terra dos jebuseus, ele vê
que os gibeonitas mentiram, que foi um estratagema para enganar ele. Ele fica com tanta raiva que ele promete matar os gibeonitas. E Deus fala: não, você não vai tocar neles. Você fez uma aliança com eles. Você tem que respeitar a aliança. Ninguém colocou uma faca na tua garganta para você fazer aliança. Você fez, agora você tem que ter caráter para ir até o final. Pois bem, Josué morre, vem um período de juízes que dura 300 anos. Vem a monarquia com o primeiro rei, Saul. Saul, uma semana antes de morrer numa batalha com os filisteus, faz uma perseguição contra os gibeonitas e os mata muito deles. Olha, 350 anos depois. O que acontece? Saul morre na guerra, Davi assume o reinado, e logo no início do governo de Davi, no reinado de Davi, vem uma peste e mata 20.000 judeus. Davi fica desesperado, começa a orar a Deus, e ele olha e vê o anjo da morte com a espada apontando. Ele clama: Senhor, que é isso, por favor, não faça isso. E Deus responde para ele: existe um pecado no meio do povo. Saul violou a aliança de Josué, matou os gibeonitas. Davi manda ver quantos gibeonitas sobraram. Os gibeonitas vêm e ele pergunta: olha, o que vocês querem? Aí os poucos que sobraram falam: não, tem alguns descendentes de Saul aí, então enforque eles. Davi faz isso. Enforca os poucos descendentes de Saul que tinham. E a praga cessa no mesmo dia. É um mistério, irmãos. É um mistério. Não cabe julgamento nosso. Nossa mente não tem condições de compreender. Mas o princípio é: Deus honra as alianças que são feitas. Então, quando eu pratico a palavra, eu turbino a minha fé. Tá? Nessa doutrina maravilhosa que nós acabamos de ler do verso 32 de Romanos 8:32, tá? A maravilhosa doutrina da expiação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o deu. É um argumento magistral. É a declaração mais reconfortante das Escrituras. E aí vem a verdade 5. Deus não vai parar até nos levar à glorificação. Os que de antemão conheceu, a este predestinou. Os que predestinou, a este chamou. A este que chamou também, a este justificou. E os que justificou, a este glorificou. Está faltando essa parte que vai acontecer com a volta de Cristo, quando nós receberemos o nosso corpo da glória. Até lá, desertos, lutas, sofrimentos, caminho apertado, mas a gente vai firmando a casa na rocha, assim, irmãos, porque Jesus é conosco. 2 Coríntios capítulo 5 diz que Deus tornou o seu Filho pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Suportou a cruz, irmãos. A agonia do Getsemane, quando Lucas relata que ele chegou a suar gotas de sangue, que ele sabia que o Pai estava fazendo ele pecado, iria feri-lo, iria afastar o seu rosto amoroso que ele conhecia desde a eternidade. Por isso que ele clama na cruz: Lamá, lamá, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou agonia, sofrimento de todas as almas que estão debaixo da ira de Deus. Esta é a glória da cruz de Cristo. Deus colocou todos os pecados sobre eles. Deus despejou sobre ele toda a punição contra o pecado. Castigou, surrou. Isaías 53 tem uma visão fantástica e diz que ele estava desfigurado, nenhuma beleza havia que o agradasse. Era desprezado dentre os homens, mas para Deus agradou moê-lo. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Não foram os homens maus que mataram Jesus. Não foram os romanos, não foram os judeus. Foi o nosso pecado que estava sobre ele e Deus teve que matá-lo para condenar na carne o pecado. Os judeus são acusados injustamente de deicídio, né? O homicídio de Deus por terem matado Jesus. Não.
Isso é uma acusação completamente injusta e diabólica. Foi Deus Pai que matou Jesus. E Isaías entendeu que o caráter de Deus santo e justo exigia isso. Por isso que ele fala, Romanos 33, 34, quem nos acusará? Não importa o que eu sou, meu irmão. Não importa quão fraco eu seja, quão pecador eu seja, com tantas dificuldades. Qualquer que tenha sido o meu pecado, ele entregou o seu amado filho no meu lugar. E aí vem a verdade número 5. Jesus fez tudo o que era necessário para a minha justificação. Não há mais condenação. A importância da doutrina cristã, irmãos, para me firmar na rocha, para que eu possa não ser levado de um lado para o outro por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens. Eu fico horrorizado com essa marcha para Jesus. Eu acho um horror. Aqueles palanques, aqueles políticos subindo, aqueles pastores subindo, pastores envolvidos com poder político. Isso me dá uma tristeza profunda, irmãos, porque isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu nem vou entrar no mérito, tá, de quantos processos alguns desses pastores já responderam já. Nem vou entrar nesse mérito. Eu só estou entrando no mérito, irmãos, que eu tenho que me firmar exatamente, irmãos, exatamente na doutrina, para não ser levado de um lado para o outro. Eu preciso da palavra. Cada domingo que você vai na igreja e o pastor, se for um homem de Deus sério, abre aquela Bíblia e prega a palavra, você está recebendo um poder fantástico, irmãos. E a última verdade, a sexta verdade, não, a última, a penúltima. Essa graça que nós recebemos não é barata. Como diz Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano que foi enforcado pela Gestapo na Segunda Guerra Mundial. Não é barata, porque custou o sangue de Jesus. Ao longo dos séculos, setores que se diziam cristãos, líderes cristãos, mandavam as pessoas pecar porque a graça iria perdoá-los. Isso é uma violência contra Romanos capítulo 6, onde Paulo diz que é um absurdo. É negar o poder de Deus que está em mim, que me tirou do pecado. Irmãos, a psicanálise começou no século XIX com Freud, Jung, grandes pensadores, que trouxeram grandes contribuições para o entendimento da alma humana. Infelizmente, eles desprezavam esse conceito do pecado, porque o conceito do pecado, o pecado é espiritual, o pecado não é psicológico, não é emocional, ele é espiritual, então não tem como a psicanálise explicá-lo. É a Bíblia que explica o pecado. A psicanálise faz coisas muito boas para ajudar as pessoas, mas o conhecimento do pecado vem pelo meio do Evangelho. Tem uma psicóloga alemã que escreveu um livro sobre protegendo a nossa criança interior, e ela, baseada em teorias psicanalísticas, de psicanálise comportamental, etc., ela diz que você pode dividir o psique humano numa criança e num adulto. Todo ser humano tem os dois. Só que essa criança, ele a chama de criança sombra, porque ela sofreu na sua infância e na sua adolescência, e ela acaba governando a mente do adulto. A criança sombra, ela, e isso foi por causa do pecado, gerou essa necessidade muitas vezes doentia de ser amada. Ela anseia por proteção, ela anseia por segurança, e ela o tempo todo busca por felicidade. Só que o ser humano associa felicidade com prazer. E a criança sombra, ela busca o prazer, né, como um meio de se sentir amada, confortável. Daí desenvolveu o ser humano tantos vícios. O vício do consumismo, comer demais, sexo sem limite, pornografia, apostas, como agora está atingindo até as crianças, trabalhar em excesso, enfim, cigarro, drogas, o que quiser de vício.
todos os vícios, ele libera a dopamina, né? Esse neurotransmissor que é chamado de hormônio da felicidade. Nós falamos na última mensagem que ele libera uma dose alta no início e depois vai diminuindo, diminuindo. E acaba tornando a pessoa insaciável. O vício faz isso. E por não conseguir se libertar, e por não conseguir sentir esse prazer, produz tristeza, angústia, depressão e suicídio. Né? A criança sombra, a psicanálise tenta trabalhar com ela e ver a dificuldade que é um ser humano se libertar dos seus vícios. A psicanálise tenta mostrar a recompensa a longo prazo se ela deixar os vícios. O Espírito Santo faz isso conosco, irmãos. Ele mostra para nós o que está reservado para nós. A coroa da justiça. Que o tempo aqui nosso, aqui nesse mundo, é muito curto. E que as obras da carne, que Paulo fala lá em capítulo Gálatas, em Gálatas, capítulo 5, elas podem impedir o nosso acesso ao reino de Deus. Práticas pecaminosas podem, como diz Hebreus, podem levar a gente a crucificar de novo o Filho de Deus. E aí não cabe mais salvação. Então a criança sombra dentro de mim, ela precisa ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Porque para que ela se liberte, tenha esperança, se livre dos vícios, não tem, sem mais medo, sem mais desprazer, sem mais dores. E a última verdade, a sétima, é que o Espírito Santo em mim é a garantia da minha filiação. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Ele vai tratando essa minha psique doente pelo pecado, essa criança sombra doente pelo pecado, por meio da palavra. E vai substituindo esses prazeres imediatos pela recompensa a longo prazo. Todo domingo eu recebo um tratamento quando eu ministro a palavra. Porque o Evangelho é isso, irmão. O apóstolo Paulo não sentia vergonha. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso que ele falava em Filipenses. Eu sei que é passar necessidade e sei que é fartura. Tá? Eu consigo viver bem em qualquer situação. Cada dia eu falo em Filipenses também, a carta da alegria, ele preso numa prisão horrível. A carta da alegria. E quando ele escreveu, dentro da prisão. Alegrai-vos sempre. Tem esse desenho tão bonito aí que foi feito, chamado Divertidamente, número 2, né? Que mostra o poder da ansiedade, como pode destruir um ser humano. Mas é a alegria que vem como remédio. É o que a Bíblia diz. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra é meu alimento sólido, que vai fazendo cada vez mais eu ser semelhante a Jesus. Quando Paulo recebe a sentença de morte do imperador Nero, ele, sozinho na prisão, o Espírito Santo alerta ele. Paulo, Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, que agora é o bispo da igreja de Éfeso, está desanimando, está enfraquecendo, está triste pelas suas prisões e soube que você será decapitado por Nero, e o que aconteceu. Está muito desanimado. Escreve uma carta para ele. E Paulo vai escrever, segunda de Timóteo, a carta, testamento dele. No capítulo 4 dessa carta tão linda, ele fala uma advertência. Parece que ele está vendo o mundo de hoje, vendo a igreja hoje. E ele escreve isso aqui, irmãos. Ó, capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação, e pelo seu poder, e pelo seu reino, eu te exorto, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Pregue a palavra. Repreenda, corrija, exorta. Com toda paciência e com toda doutrina. Doutrina, irmãos. Nós precisamos da doutrina. Pois virá um tempo, e já chegou, que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando-se para os mitos, você, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Que coisa linda. Linda demais. Porque eu já estou sendo derramado como sacrifício de libação. Quer dizer, ele já está falando que já sabia que ia morrer. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. É isso, irmãos. A promessa que está reservada para nós. Nunca deixe de ouvir a palavra, de falar da palavra, de pregar a palavra. Não deixa que a culpa te oprima. Você já foi perdoado por Deus. Leve uma vida mais leve, mais tolerante, mais amorosa. Tenha mais tolerância com as pessoas, pai. Né? A vida é muito curta. Muito curta. E Deus já te recebeu como filho e como herdeiro de Cristo, junto com Cristo. Já te purificou. Você já está justificado. O que mais a dizer, irmãos? Diante dessa beleza toda. Que Deus te abençoe ricamente. Fique com Deus, querido.